Fala pessoal, vocês já assistiram a aula 1, então provei para vocês que dá sim para começar do zero no day trade com pouco dinheiro, começar com pouco dinheiro e fazer muito dinheiro. Então vocês viram aí a minha trajetória até eu chegar aqui e agora na aula 2 vai ser uma aula 100% técnica. A partir de agora, a aula 2 e 3 vai ser 100% técnico, onde eu vou mostrar para vocês todas as estratégias para utilizar para você conseguir fazer isso, que seu ano de 2025 vai ser extremamente... Se a gente colocar uma palavra, vai ser extraordinário. Então vamos parar de enrolação, vamos para o gráfico. Para a primeira aula, vou mostrar a primeira estratégia para vocês e como vocês vão utilizar para ganhar pelo menos 10 mil reais por mês, começando com pouco dinheiro. Primeiro de tudo, a gente tem que iniciar com o gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco, ele é o principal para que isso dê certo. O escalonamento, galera, é algo que eu vou passar para vocês detalhadamente. A gente vai iniciar com gerenciamento de risco. Depois a gente vai para os indicadores que a gente vai utilizar. Depois a gente vai para o gerenciamento operacional. Gerenciamento de risco, pessoal, é o principal porque ele que vai definir para você com quanto você vai começar, com quanto você vai poder aumentar e o seu stop loss, que é o mais importante. Então vamos lá, pessoal. A margem que a gente vai ter que alocar vai ser aqui uma média de R$ 1.000. Tá? Vamos pensar assim. R$ 300 por mini contrato. Tá? Por quê? Lá eu vou explicar no gerenciamento operacional, vou explicar para vocês em relação ao stop, que é muito importante, tá, pessoal? Então a gente vai colocar, pessoal, R$ 1.000 na conta. Então a gente vai deixar aqui como perda diária, vamos por 10% disso, galera. Então que vai se tornar aqui R$ 100. Então eu posso perder R$ 100 no dia e posso fazer até 2 operações. O stop em média, galera, ele vai variar de um mini contrato a 2 mini contratos. Essa planilha eu vou mandar no grupo para vocês agora, tá, pessoal? Então acabou de chegar a planilha no grupo para vocês poderem utilizar da melhor forma. Então o nosso stop ele fica sempre na média de 250 pontos ou 2 stop de 125. O escalonamento, a gente não busca fazer muitas operações por dia, tá? Então a gente vai tentar buscar de uma a duas operações mesmo. Então aqui ele está falando que a gente pode começar de um mini contrato a 3 mini contratos, dependendo do seu stop técnico, que eu vou passar para vocês já já, se chegar até 125 pontos. Tá? Então essa planilha, né, a quantidade de pontuação vai depender muito também do nosso stop técnico. Rafa, qual o melhor stop? Stop técnico ou stop financeiro? Galera, os dois têm que se casar. Tá? O stop bom é stop não acionado. Então o stop ele tem que ficar escondidinho ali. O stop ele tem que ser flexível na nossa conta. Então, vamos lá, pessoal. Só para repassar, a gente tem R$ 1.000 na conta. Tá? A gente vai colocar R$ 100 de perda diária, então a gente tem 10 dias de vida no mercado. A gente pode perder R$ 100 por dia fazendo uma operação de 1 a 5 mini contratos, tá, pessoal? Rafa, mas com 5 mini contratos já vou entrar? Não, pessoal. Até quantos contratos eu posso chegar no meu escalonamento, tá? Então, qual é o mais flexível aqui? 2 mini contratos para a gente poder entrar, né? Basicamente, R$ 500 por mini contrato. Com gerenciamento de risco montado, agora a gente vai lá para a tela para a gente entender mais um pouco como que a gente vai utilizar essa técnica. Nessa segunda parte, pessoal, a gente vai começar a entender os indicadores que a gente vai utilizar no nosso dia a dia. Então vamos lá. Quais os períodos gráficos que eu utilizo? Gráfico de 2 minutos, 5 minutos do mini índice e os 5 minutos do Ibov. É o Ibov mesmo, galera. Ele é um dos nossos maiores indicadores, tá? Então, de indicador, a gente vai utilizar bandas de Bollinger de 20 períodos, desvio 2.00. Então, no Profit, ele já vai estar desta forma, tá, galera? Médias móveis de 20 períodos. Pessoal, como a banda de Bollinger é um estudo estatístico matemático baseado em uma média móvel, automaticamente essa média ela já vem no gráfico para você, de 20 períodos. Tá? Então, ela é toda a base de cálculo das bandas de Bollinger. A gente vai adicionar também duas médias móveis de 200 períodos. Tá? Uma exponencial abertura, eu deixo bem claro aqui, ó, MME, e a outra aritmética fechamento. O que difere ela é a cor, tá, galera?
Aqui eu deixo amarelo, então você pode utilizar de qualquer cor, tá? Só para você saber diferir a exponencial abertura da aritmética fechamento. A gente vai adicionar também uma média móvel exponencial abertura de 34 períodos. Eu coloco vermelho, tá? Uma média móvel exponencial de 10 períodos azul. Essa média é muito importante para a gente, tá, pessoal? TR pontos de decisão. Então a gente vai traçar algumas paredes. O TR ponto de decisão nada mais nada menos que vai traçar para a gente máxima, mínima, ajuste, fechamento do dia anterior. Isso é a formação das nossas paredes. A gente vai adicionar também 5 vezes o Price Guide, tá? No gráfico de 2 minutos. Uma na milhar, outro no 225, outro no 430, outro no 525 e o outro no 825. Toda vez que a gente for alterar os parâmetros, vai perguntar números de níveis. A gente sempre vai pôr 30 e a variação de tique 200. Ok, pessoal? Com um gráfico em tela, galera, aqui já está. Vou até indicar para vocês aqui todos os indicadores para vocês já começar a se familiarizar. Então aqui em branco eu vou deixar as bandas de Bollinger. Olha aqui. Tá? Em amarelo as duas médias de 200 períodos. Então tem aqui média de 200 períodos. A de cima é aritmética, que eu deixei branco pontilhado porque eu estou utilizando fundo preto. E a exponencial abertura eu deixei amarelo, média de 200 períodos. Tá? Eu tenho a média de 10 em azul, ela está bem aqui escondidinha. A média vermelha é a 34 períodos. E eu tenho a média 20 aqui no meio dessa bagunça toda, tá, pessoal? Então, ó, vou até dar um zoom aqui e mostrar média por média para vocês. Média azul, média 10, exponencial, fechamento. Média de 20 que vem junto com as bandas de Bollinger. E média de 34 períodos vermelho. Aqui, ó. Elas estão todas juntinhas aqui. Vamos lá, pessoal. Vela de ignição. O que é uma vela de ignição? A vela de ignição, pessoal, obrigatoriamente, ela tem que romper a extremidade superior da banda. Então, vou desenhar aqui uma banda de Bollinger. Ela tem que romper a extremidade superior da banda em cenário de compra ou romper a extremidade inferior em cenário de venda. Características principais, tá, pessoal? Vamos lá. A banda de Bollinger, ela, além de romper a extremidade superior ou a extremidade inferior, ela tem que romper, vou deixar até em amarelo aqui, pessoal, ela tem que abrir a banda para os dois lados. Então, a banda superior apontando para cima, banda inferior apontando para baixo. E toda vela de ignição vem pós uma acumulação. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é uma acumulação. Diferir de uma consolidação. Ok, pessoal? Então vamos lá. O que a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal? Isso daqui, ó, não é uma vela de ignição. Porque pavio não é rompimento, galera. É preço rejeitado. Então, ó, olha lá. Isso daqui não é um cenário correto. Então, se isso acontecer com você, deixa, espera a próxima vela. Caso a próxima vela venha e rompa a extremidade superior ou inferior e abra as bandas para os dois lados, tá? E abra a banda para os dois lados, aí sim é um cenário que a gente pode entrar e fazer a operação. Toma muito cuidado também, pessoal, quando as bandas não se abrirem, tá? Então, vamos supor ter uma banda aberta só e rompendo a extremidade inferior para venda, tá, galera? Então, aqui em amarelo é a banda inferior apontando para baixo e aqui em vermelho é a banda superior apontando para baixo. Não, ela tinha que apontar para cima, como aqui. Esse cenário que eu deixei em verde, a boca do jacaré. E o que isso demonstra, galera? Então vamos lá. O que é uma acumulação? A acumulação, pessoal, nada mais é. A acumulação, pessoal, é o quê? Uma grande demanda compradora versus uma grande demanda vendedora. Vamos falar agora de stop loss, galera. Então, muita gente tem dúvida
entender onde posicionar o stop loss. Então aqui eu vou te dar três opções, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos simular aqui uma entrada, igual a gente fez o nosso gerenciamento de risco com 2 mini contratos. Fazer aqui uma compra, né? Com o nosso indicador aqui, ó, certinho aqui na veia, que aqui eu deixo um gráfico um pouco mais limpo. Então, bora, pessoal. Vamos falar de stop loss. Eu fiz uma entrada aqui simulada, pessoal, de 2 mini contratos, que foi uma decisão tomada lá no início com o nosso gerenciamento de risco. Então, o stop aqui, pessoal, é de no máximo R$ 100. Só que eu posso utilizar o stop de 5 a 10 pontos abaixo da própria vela de ignição. Então, olha aqui, ó, com um gráfico mais limpo para vocês aqui, ó, de 5 a 10 pontos abaixo da vela de ignição. E depois a gente vai conduzir essa operação sempre pela média 10 do 2 ou 10 do 5, que é a segunda opção que eu dei para vocês. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar e colocar esse stop com R$ 100, que é o seu limite, você não pode passar disso. E você vai estopar baseado na média 10 do 2 minutos, se for pelo 2 minutos. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos supor que a média 10 do 2 minutos veio aqui. E o candle, tá? Vou fazer até ele branquinho aqui, galera, vazado. Ele desceu de uma vez. Chegou aqui, tá? Olha lá. Então ele desceu de uma vez. Ele chegou e fez isso daqui. Ó. Chegou aqui, abriu outro, veio até aqui embaixo. Se ele romper a média 10 do 2 minutos, você sai da operação. Lembrando que pavio não é rompimento. E lembrando que ele pode fazer isso daqui, ó. Fazer um paviozão aqui embaixo e ó, voltar a subir. Então por isso que você tem que esperar o 2 minutos fechar. Se for lá nos 5 minutos, galera, é a mesma coisa. Então a gente pega esse cenário que a gente está aqui agora, atual. Olha aqui, ó. E aqui o 10 do 5. Lembrando, pessoal, que ele pode ficar mais caro. Então, assim, vai depender muito do seu gerenciamento de risco. Se a gente for colocar ele aqui, olha lá, ele tá abaixo da média 10. Então, o nosso stop de segurança continua ali no mesmo lugar. Agora eu vou passar para vocês um dever de casa. O que a gente vai fazer, pessoal? Buscar acumulações, várias acumulações no gráfico. Para quê, Rafa? Para a gente entrar no modo de repetição, para isso daqui virar hábito. Então, pega aí seu gráfico, não precisa pôr replay, volta ele e começa a selecionar as regiões de acumulação e vela de ignição, se realmente deu. Abriu para os dois lados, Rafa? Abriu. Teve acumulação? Teve. Então, ó, vamos pegar um outro exemplo aqui, pessoal. Ó. Olha aqui, ó. Outro exemplo. Deixa eu ver, Rafa, se tem aqui, ó, menos de 350 pontos. Então, eu tenho aqui uma acumulação, olha lá, bem extensa, ó. Acumulação que começou aqui atrás, ó. Uma acumulação e eu tenho uma vela de ignição, olha lá. Abriu a banda para os dois lados? Abriu. Quantos pontos deu? Então a gente vai pegar máxima disposição positiva. Olha aqui, ó. 310 pontos. Foi pouco. Esse aqui foi muito pouco, né? Porque vela de ignição costuma ser bem extenso. Então, exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem uma acumulação também, ó. Por quê? Formou o alicate, ó. Olha aqui, ó. Então, quando fechou a banda aqui, vamos ver se tem menos de 350 pontos. Tem 360. Com o alicate aqui ficou 280 pontos. Tenho vela de ignição? Tenho também. Então isso daqui, galera, é uma acumulação, ó. Isso aqui é uma acumulação clara. Olha aqui, ó. Esse quadrado aqui é uma acumulação. Teve vela de ignição? Sim, teve vela de ignição. Olha lá. Olha lá, segura pela 10 dos 2 minutos que a gente consegue uma big de uma operação até aqui em cima. Então, a máxima desse dia aqui, ó. 800 pontos. Dava para a gente escalonar umas 4, 5 vezes aqui
e ter realizado mais ou menos aqui na região do 525 a região do 525. Aqui, ó. A gente realizaria aqui, conseguiria aproveitar bem esse movimento. Então, pessoal, uma acumulação, o que a gente tem que entender? A acumulação, pessoal, ela vai deixar as bandas estreitas, ou seja, um range de até 350 pontos uma da outra. Se for mais que isso, ou seja, a gente vai medir, tá? De uma ponta a outra tem que dar até 350 pontos. Pode passar um pouco, Rafa, 400 pontos? Pode, depende do cenário, tá, pessoal? Mas acima disso o mercado já não está legal, ele já fica mais de lado, principalmente agora no final do ano. Tá? Então, tomar cuidado no início do ano, o mercado fica bem legal e a gente consegue fazer um trabalho mais surpreendente. Tá? Então vamos lá, pessoal. Eu acho que vocês separaram aqui que eu utilizo um indicador. Né? Esse indicador é de autoria minha. Tá? Eu utilizei todos os cálculos, a base de cálculo que eu utilizo no operacional mesmo, bandas de Bollinger, médias móveis, para me ajudar a tomada de decisão. Tá? Então, o meu indicador ele já está mostrando para mim, né, que aqui é uma abertura de um dia, já está mostrando para mim que esse volume ele vem diminuindo. Tá? Então, quando ele terminou esse dia aqui, ele terminou com um volume bem forte de vendedor, mas quando ele abriu, ó, ele tenta vir para baixo, tá? E não, ele volta para cima. E quando ele aciona essa vela azul, ele está liberando a minha compra. Ou seja, a vela de ignição, olha aqui, pessoal, bastante volume, as bandas abrindo para os dois lados, olha lá, tá? Vem de uma acumulação do dia anterior, olha lá. Então a primeira vela do dia ela estoura para cima, estoura para baixo. Eu vou esperar o mercado ainda dar aquela respirada, ele deu a respirada e achou a direção, tá, pessoal? Então eu vou pegar um outro exemplo para a gente começar a entender se fosse um cenário de venda, tá, galera? Um cenário de queda. Então olha aqui, ó. Bem aqui a gente consegue identificar também uma vela de ignição, olha lá, perdendo volume. Então aqui ele foi perdendo volume comprador, olha lá. Isso aqui é toda uma base de cálculo que eu utilizo. Então aqui ele termina esse volume, tenta fazer uma venda, esse volume volta, né? Tenta entrar em queda de novo e aqui ele confirma, olha lá. Exatamente aqui ele confirma. Confirma volume e confirma vela de ignição, óbvio, tá, pessoal? Então ali eu entraria vendido. Ok? Um exemplo sobre acumulação, pessoal, quero deixar bem claro para vocês. Deixa eu até tirar um pouco do zoom aqui, ó, e a gente começar a entender. Lembra que eu falei que as bandas precisam ficar paralelas? Olha aqui, ó, que legal. Se eu pegar para medir as bandas aqui entre uma e outra, ó, 170 pontos, olha lá. Variando de 170 a 180 pontos, olha lá. Tá? Se ela está um pouco maior, galera, aqui ainda está até tranquilo. Estou dando 300 pontos tal, mas é o que eu falo, a gente tem que ser baseado no dia. Então, se aqui está 300 pontos e está consolidado, o ideal seria metade de 300, então 150 pontos. Vou mostrar uma banda um pouco maior para vocês, para a gente começar a entender como o cenário não é interessante operar quando a banda está muito forte. Então, olha aqui, ó, que interessante. Aqui está com 600 pontos, variando de 400, né, de 500 aqui, ó, a 600, 700 pontos, olha lá. Se eu for puxar aqui, eu chego até próximo dos 700 pontos. Então aqui já não fica interessante, porque o mercado está consolidado. Tá? Então o que é o mercado consolidado e o que é o mercado acumulado, pessoal? Então, para a gente entender o que é uma acumulação, é só a gente começar a olhar para o gráfico do Ibov, tá, galera? Então, o que é o gráfico do Ibov? Nada mais é que um índice que é como se fosse um termômetro para o mercado financeiro. Só que a gente tem que entender que a instituição, os grandes players, eles não podem operar apenas um ativo. Eles têm que operar uma carteira de ativos, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar grandes lotes de eles sempre vão optar por empresas grandes, blue chips. Para quem não sabe o que é uma blue chip é uma empresa de maior liquidez. Como que decide isso? Saúde da empresa, gestão da empresa, se o produto está bem posicionado.
Alguns exemplos é Vale, Petro, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, são blue chips. E tem as small caps, tá, galera? Que não tem tanta liquidez assim. Não que a ação seja ruim, pelo contrário. Pode ser uma ação muito saudável, mas não é uma ação que eles gostam de operar tanto por conta da liquidez, entrada e saída rápidas, tá, pessoal? As instituições automaticamente colocam grandes lotes dessas grandes empresas, Itaú, Banco do Brasil, Vale, Petro. E o índice, pessoal, o que é o índice? O índice nada mais é que o índice futuro, já fala, a especulação futuro do Ibov. Então o que eu faço? Também coloco grandes lotes de mini índice cheio dentro dessa cesta. Quando a gente clica em executar a compra, o mercado ele dá uma força para cima. Quando eu clico para baixo, ele tende a ter uma força para baixo. E aí a gente tem a questão de preço barato, preço justo e preço caro, tá, galera? Então o que acontece nessas questões de preço caro, preço justo e preço barato? O comprador ele está buscando sempre fechar negócio com o vendedor, e o vendedor querendo fechar negócio, certo? Então, atuação de mercado. A gente atua sempre. Exemplo, a gente vai comprar uma televisão. A gente chega no vendedor. O vendedor, a gente já vai com um televisor na cabeça. A gente fala assim, é esse que eu quero, 4K de 570 polegadas. E aí, o vendedor chega e fala, olha, por R$ 700 a mais, eu tenho uma televisão 8K de 75 com áudio 5.0. Ele está atuando com você, automaticamente você vai atuar com ele também. Não, 700 a mais, não, se fosse uns 400, dava. Ah, mas eu consigo parcelar para você aqui no crediário, no cartão de crédito, enfim, no Pix, onde você quiser. Então é uma atuação e uma execução, tá, galera? A atuação é você mostrar o seu poder aquisitivo e tentar melhorar o máximo possível. E a execução nada mais é que fechar negócio. Então, quando a gente para o preço, ou seja, chega no momento de acumulação, como vocês estão vendo aqui, ó, vou até arrumar o gráfico, deixar ele mais bonito para a gente conseguir entender. Ó, diferente dessa região aqui, ó, que eu vou pintar de vermelho, diferente dessa região, a gente tem uma região de acumulação aqui, ó, esse cenário verde, tá vendo? Ó? Tá? Um cenário acumulado, onde o comprador e o vendedor eles decidem parar o preço para fechar negócio. Ou seja, nem para mim nem para você. Você já viu isso muitas vezes? Eu acho que já. Então, nem para mim nem para você. Então, eles começam ali a fechar negócio, realizar posições, enfim, montar posições, estopar a posição. Então, automaticamente, pessoal, o que acontece aqui? Por que dá essa explosão? Né? Então, se eu pegar esse exemplo daqui de trás e desenhar para vocês, olha, essa acumulação, vocês vão começar a entender bem melhor. Olha lá. Uma acumulação desenhada aqui. Ó. Então, o comprador ele veio com uma forte demanda. O comprador ele veio com uma forte demanda. O vendedor também veio com uma forte demanda. E quem vence essa briga? Quem vence essa briga, óbvio que foi o vendedor. E o comprador, o que acontece? Ele vai estopar? Não, pessoal. Ele vai montar hedge. O que é hedge? É um tipo de proteção. Existe vários tipos de hedge, tá, galera? Então, o que ele vai começar a fazer agora? O comprador, ele é um HFT, uma inteligência artificial do mercado. Automaticamente, ele vai começar a vender essa ponta dele, junto com o vendedor, dando mais ênfase para o movimento. Por quê? Ele está programado para nunca perder uma oportunidade. Ele não vai perder essa oportunidade porque depois ele pode resolver ajustar o preço médio, ele pode fazer porque ele tem dinheiro infinito. Tá? Então ele pode depois ajustar o preço médio e arrumar essa operação. Então ele vai fazer o que? Não perder essa oportunidade. A mesma coisa, se você pegar uma corretora A e vender índice a 125 mil, e a corretora B, você comprar índice a 125 mil, e o mercado subir, você não está perdendo nada. Você pode estar perdendo aqui onde você está vendido, mas você está ganhando onde você está comprado com isso minimizando as perdas que os grandes gestores, os grandes fundos de investimento vão trabalhando. Por isso que dá esse forte movimento.
Quando eu entro na vela de ignição, pessoal, a vela de ignição, quando ela rompeu a extremidade superior e abriu a banda para os dois lados, pós uma acumulação, aqui para mim, ela já vai pintar de azul mostrando. Você já pode entrar comprado nessa operação. Quando eu posso entrar comprado? 10 segundos para fechar a vela de ignição. Então agora, pessoal, quero mostrar alguns exemplos para vocês para a gente conseguir já fixar isso e não cometer erro durante o operacional. Pessoal, dê uma limpada na tela para ficar mais fácil para vocês identificarem, que acho que ficou mais limpo agora sem o indicador. Eu vou mostrando com indicador e sem indicador. Mas olha esse exemplo extraordinário aqui, onde a gente teve uma acumulação. Olha aqui, ó, bem extensa, tá, galera? Olha aqui, ó. E a gente teve o rompimento da vela de ignição. Agora mostrando com o indicador, olha como fica. Tá? Indicador mostrando pra gente aqui o rompimento da vela. Vamos ver como que tá as extremidades, galera. Vamos ver como que tá as extremidades aqui. Aqui, eu acho que aqui não passa de 100 pontos, hein, pessoal? Olha aqui, ó. Tá 100 pontos exato. Olha aqui, vela de ignição. Olha lá. Estourou para baixo. Nesse ponto, será que deu uma acumulada? Opa, aqui até 350 pontos. Se você perdeu essa primeira entrada, você pode fazer a segunda entrada. Olha aqui. E, Rafa, o que faz você segurar a operação? O que eu faço segurar a operação? É a média 10 do 2 minutos ou dos 5 minutos. Esse mesmo exemplo aqui, ó, nesse exato momento, olha aqui, pessoal, a gente consegue ver. Então, em nenhum momento, pessoal, ele excede a média 10, ele vai acompanhando a média 10. Então, muita gente pergunta, Rafa, como que você segura a operação? Pessoal, nada mais, nada menos que é o envelopamento. Então, o que eu tenho aqui? Tenho banda inferior, média de 10 períodos, média de 20 períodos, média de 34 períodos. Então, a gente vai separar isso por regiões. Enquanto o preço estiver entre a extremidade inferior e a média 10, isso aqui chama velocidade de preço, galera. Ou seja, isso daqui está muito forte para baixo. Só que, sabendo-se que eu tenho uma região de conforto, olha aqui, ó, eu tenho uma região de conforto. Até a média 20, eu posso até mesmo segurar minha operação. Isso principalmente se você estiver segurando através da média do gráfico de 2 minutos. Quando bater na média 20 do gráfico de 2 minutos, pode ser até a 10 dos 5 minutos, tá, pessoal? E aí eu tenho aqui uma região de atenção, uma região que eu não quero chegar, uma região que eu já deveria ter saído da operação. E aqui é o meu momento de saída, o momento que você não poderia chegar e precisa. Então, para aquele trader que é torcedor, fica, vai voltar, ele não vai voltar se acontecer esse cenário. Vamos fazer agora, se fosse um cenário comprador, pessoal. Então, a mesma coisa. Eu tenho aqui banda superior, média de 10 períodos, média de 20 períodos, média de 34 períodos, e eu tenho as mesmas regiões. Então, vamos agora tracejar essa região. Região de velocidade do preço, ou seja, vai subir com muita força. Aqui. Região de conforto, região de atenção. Opa, aquela região que eu não quero chegar, pessoal. Aquela região que eu não gosto dela. Não preciso deixar chegar nesse ponto. E o momento que você realmente tem que sair, porque ele não vai reverter mais. Então, vamos começar a entender, pessoal, que o nosso operacional é baseado nessa parte aqui. Ó. Principalmente, média 10 dos 2 minutos e média 10 dos 5 minutos. Então, resumidamente, é o que você vai utilizar para a gente colocar em prática a aula de amanhã, que é o escalonamento, onde você vai fazer pouco dinheiro virar muito dinheiro. Da mesma forma que eu fiz alguns anos atrás, começando com R$1.000 e chegando a R$150.000 em 12 meses. Então você não pode perder essa aula porque ela é a mais importante de todas e aqui realmente vai ser o divisor de águas para você ter um 2025 extraordinário. E nela também que eu vou fazer o sorteio de uma mentoria presencial comigo e também de uma mesa proprietária de até 70 mini contratos.
Então não perde essa aula, porque ela é muito importante e vai ser às 20 horas. Te espero lá.